Estejamos certos disso. Abrimos esse vídeo com essa frase. Estejamos certos. Certos é viver uma vida na condição de Deus, na direção de Deus, na luz de Deus, na luz da palavra. Senão, estaremos vivendo uma vida no erro. Estejamos certos é ter luz, é ter revelação da palavra, ter a graça de Deus e não sermos conduzidos por cegos, pessoas corrompidas no entendimento. É o que mais vemos nesses dias, com todo amor falando e temor, quanto ensino errado, quanta doutrina errada, que estão trazendo destruição, trazendo sofrimento, trazendo perdas irreparáveis pelos ensinos da corrupção. Um evangelho anti-Deus, um evangelho anticristo, um evangelho torcido. Nós lembramos o que Pedro fala sobre as cartas de Paulo, lá no capítulo 3 de 2 Pedro. Do versículo 15 em diante, ele fala que as palavras de Paulo são de difíceis interpretações e muitos torcem essas palavras para sua própria condenação. Veja que há uma condenação em torcer a palavra, ensinar a palavra de forma errada, passar essas mensagens que não têm revelação do Espírito, que são interpretações da carne e levam pessoas ao erro, num caminho totalmente fora dos planos de Deus e da revelação da Escritura. Por isso nós temos que viver uma vida certa, temos que ter certeza do que estamos fazendo. E certos que não estamos errando o caminho, que estamos trilhando o caminho de Cristo, da palavra, da graça de Deus. Porque a vida espiritual não é brincadeira. A vida espiritual é a coisa mais séria que alguém pode viver. A vida espiritual é tudo. Por isso precisamos de luz, de direção, de revelação e de termos cuidado das coisas espirituais de forma franca, de forma sincera, diante de Deus, não nas nossas vontades, nas nossas interpretações, pois a palavra é tão clara. Por isso vemos, irmãos, tanto sofrimento. Nesses dias, tantas perdas, tantas pessoas decepcionadas, enraivecidas, iradas, porque tudo que aprendeu, colocando em prática, não funcionou. Há um desespero geral, porque tem recebido um conteúdo fraco. E a palavra diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Isso está lá em 24:10 do livro de Provérbios. Estejamos certos de uma coisa, que tudo, essa é a realidade, tudo que nós semearmos, nós vamos colher, que a vida é feita de semeadura. Meus queridos, nós temos que entender de todo o coração que a palavra, quando ela é pregada como ela é na unção do Espírito, ela confronta, ela sangra. É a espada, ela sangra. E a palavra diz que é maldito aquele que preserva a espada do sangue, 48:10 do livro de Jeremias. Por quê? A verdade confronta, a verdade mexe, a verdade desmascara. A verdade tira o véu, a verdade tira as escamas dos olhos, a verdade machuca, porque a espada, ela corta, como diz 4:12 do livro de Hebreus. Por isso, irmãos queridos, nós temos que entender que nos dias de hoje, esse evangelho não dá lucro, porque quem quer lucro e visa lucro, não vai pregar a palavra e nem vive a palavra, porque como pregarão liberdade sendo escravos? A palavra diz. Então, meus irmãos, se não é por lucro, é para trazer para o seu rebanho. São palavras lisonjeiras, palavras agradáveis, palavras de estímulo, palavras psicológicas sem revelação da verdade, sem revelação espiritual. Por isso nós temos que estar certo, porque eu e você vamos dar conta de nós mesmos diante do Senhor. Por isso a palavra diz que aquele que cuida está de pé, cuide para que não caia. Então, meu irmão, minha irmã, 10:12, é tão claro de 1 Coríntios, cuide. Você está de pé, cuide. Você vai
Cuide para que não caia. Cuide da tua vida espiritual. Esteja certo que você está na verdade, na vontade de Deus, andando em paz, com segurança, com luz, com revelação de Deus. Não querendo ser uma pessoa agradada, lisonjeada, abraçada. Isso vai trazer problemas lá na frente. Meus irmãos, ai daqueles que são agradados e que agradam. Ai daqueles que lisonjiam e ai daqueles que querem ser lisonjeados. Sempre lembre que está escrito no capítulo 1, versículo 10 do livro de Gálatas. Se eu agradasse a homem, não seria servo de Cristo. Isso não é o bastante, irmãos. Não entendemos? Se eu agradasse a homem, não seria servo de Cristo. Você é prova que servo de Cristo não agrada a homem. Se agrada a homem, há interesses por detrás desses agrados. E o homem e a mulher de Deus tanto não quer agradar como ser agradado, porque nasceram de Deus. Querem agradar o seu Senhor, amar o seu Senhor. Ora, irmãos, essa palavra confronta, magoa, machuca, porque não queremos dizer que nós, o que plantamos é que nós colhemos. Então, se nós entendêssemos isso, haveria mais atenção, mais consagração, mais iluminação. É o que está no capítulo 4, capítulo 6, 7 e 8 de Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Tudo, olha, irmãos, tudo que o homem semear, o homem colherá. Tudo que o homem semear. Mas nós não queremos aceitar quando somos derrotados em alguma área e quando coisas terríveis acontecem, por orgulho, queremos achar desculpas. Mas, irmão e irmã, essa é a realidade. Estamos colhendo e colheremos que estamos plantando com certeza. Quem planta da carne, colhe a corrupção, destruição, sofrimento, doenças, morte, desgraça. Sim, irmão, mas quem planta do Espírito, a palavra diz, colhe vida eterna. Não é vida eterna quando morre. A vida incriada, a vida do Espírito, que Paulo disse para Timóteo, toma posse da vida eterna, é entrar nas coisas espirituais profundas do Espírito, sair da vida superficial e se aprofundar em Deus no Espírito. Ora, isso é um empenho, isso é um preço que deve ser pago, de renúncia, de muitas obras da carne. Quando nós, irmãos, agimos na carne, até a nossa oração carnal, ela traz para si. Por isso esses ensinos de eu profetizo. Onde é que você profetiza? Onde que a Bíblia fala que você profetiza? Eu profetizo esses vícios, eu determino. Não é que está na palavra? Que revelação é essa? E na hora do sofrimento, da dor, essas coisas não funcionam, nem essas profecias que eu profetizo, nem o que eu determino. É derrota e fracasso. Tudo é obra da carne, ensinos da carne. Porque o que nós pedimos para deleites da carne é perda de tempo. Nada tendes porque não pedis. Pedis não recebeis. Por quê? Pedis mal, para gastar em vossos deleites. Tiago 4:3. Ora, irmãos, nós temos que ter sabedoria a orar. Toda oração visa Cristo, a glorificação de Cristo, a centralidade de Cristo. Você tem que ter luz para ouvir e graça para entender o que estou falando. É sutil o evangelho pregado pela religião dos nossos dias, que ainda que pregue a palavra, mas não tem centralidade de Cristo, não visa Cristo. Pode até usar o nome de Cristo, mas não visa Cristo, a glória de Cristo. O homem é que aparece, não Cristo. A religião é que aparece, não Cristo. Porque há interesses, a carnalidade. Irmãos, de Deus não opera dessa forma. Por isso, nós temos que atentar e ter certeza que a palavra vai se cumprir e que a nossa vida é uma vida de semente. É a lei da sementeira. Tudo. Então, irmão e irmã, nós temos que ser humildes para receber essa palavra. Ora, quem recebe a verdade, ela é uma pessoa simples, humilde. O soberbo não quer a verdade. Ele vai até usar bíblias e usar formas e usar ideias, conceitos,
para não aceitar a verdade. Mas o humilde, ele põe a cara no pó, ele pede misericórdia, ele busca Deus. Ora, o que está acontecendo comigo, Senhor, é minha semente. Oh, meu Deus, tenho semeado isso. Tenho vivido na carne. Eu não tenho tido tempo para se consagrar, para orar, buscar. Eu estou plantando e tenho certeza que vou colher o que estou plantando. Ora, irmãos, aí vem o desespero geral. As pessoas acham que não vai acontecer com ela, só com os outros. Por isso, irmãos, vai acontecer comigo e contigo se estivermos plantando, porque a colheita é certa. Ora, se nós estamos plantando na carne, vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter corrupção. Isso é lógico, não podemos fugir da verdade. Sempre lembre, segundo Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E falamos isso com amor, irmão, com temor. Não pregamos para os outros. A religião, eles pregam para os outros, nós pregamos para nós mesmos. Como disse um irmão, quem puxa da espada é o primeiro que se corta. O que nós estamos semeando, irmãos, é que nós vamos colher. Para que temer a situação? Por que temer as circunstâncias da vida, o que os ímpios falam? Por que atrás dessas teorias de conspiração, essas teorias que põem medo? Fique com a palavra, medite a palavra. Veja, meu irmão, não seja induzido por erros, por falácias, por doutrinas erradas, por homens corruptos, ou pessoas que tentam te agradar, te abraçar com certos interesses. Saia disso, porque a palavra também fala em 6:3 de Gálatas: aquele que cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Irmão, quem você é e quem eu sou? Nada. E se você não se acha alguma coisa, está se iludindo. Por isso que semeia na carne e da carne geme, sofre, porque não é nada. Mas aquele que sabe disso vai semear no Espírito, e do Espírito vai colher a vida eterna. Sempre falamos das mensagens. Romanos 8, tremendo, 6, 7 também. O que fala? A mente posta na carne é morte, mas posta no Espírito é vida e paz. Ora, irmãos, não é necessário que ninguém vos ensine, a unção vos ensina, e a verdadeira não mente, permanecei na unção. 2:27 do livro de 1 João. Louvado seja Deus. Como é bom ser conduzido pela unção, pelo Espírito que está em nós, e não sermos enganados por nada e por ninguém. Que Deus traga a revelação, que Deus traga humildade aos nossos corações, que possamos se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo nos exalte, reconhecendo, irmão, nossas fraquezas, reconhecendo nossas misérias, e chegando diante do trono da graça, para alcançarmos graça, misericórdia e socorro em tempo oportuno, como está em Hebreus 4:16. Esse é um tempo de refletirmos. Esse é o tempo para ver o que nós estamos fazendo, se estamos no caminho certo, se estamos certos disso, que a lei de Deus é a lei da sementeira. Tudo o que colhemos é o que nós plantamos. Então, irmão, seja bom, seja ruim, não espere coisas boas se você e eu estamos plantando na carne. Não espere, se nós não temos tempo para reunir, para ler a palavra, para chorar aos pés de Cristo de madrugada. Ora, irmão, se não temos um coração que perdoa, não buscamos outro para pedir ajuda, não compartilhamos com os santos as necessidades. Ora, irmão, se não temos o amor fraternal de um para com os outros, e se não temos a centralidade de Cristo como cabeça e vivemos em torno de nós mesmos, estamos na carne. E a colheita vai ser corrupção e sofrimento. Isso é sutil, irmãos. A palavra em Provérbio diz que há muitos caminhos que para o homem são caminhos retos, certos, positivos, mas são caminhos de morte. Não é o que nós pensamos, como nós queremos, é como a palavra diz. Estejamos certos disso. Que o homem plantar, o homem vai colher. O que nós semeamos, irmãos, é que nós colhemos. E seja humilde para reconhecer, porque tem pessoas que não, ainda é dura. Lembra Provérbio 29:1? Aquele que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado como? De repente. Sem que haja cura. Sem que haja cura. Porque é divertido. Mas não se curva, não se humilha, não reconhece que está semeando na sua carne e continua na sua obstinação, no seu orgulho e soberba. E a palavra diz que Deus aborrece o soberbo. Aquele que se exalta será humilhado, irmão.
Como tem pessoas sendo humilhadas por causa da sua exaltação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas aquele que se humilha será exaltado, é o que reconhece, é o que se curva, é aquele que bate no peito, como aquele pecador, no capítulo 18 de Lucas, que não ousava olhar para os céus, mas dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Esse voltou para casa justificado, enquanto que aquele que se exaltou voltou humilhado. Irmão, seja abençoado por Deus, esteja certo disso. Esteja certo disso, que a lei de Deus é a lei da sementeira. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher, cedo ou tarde. E o fim do homem, a palavra diz que é conforme as suas obras. Lembre disso, se não me engano, 2 Coríntios 11, 14. O seu fim é conforme as suas obras. Que Deus nos ajude, irmãos, a botar a cara no pó, a se humilhar e não querer abraços, palavras lisonjeiras, agradáveis, bonitas. Ainda mais nesse tempo de palavras, não temos mais tempo para essas coisas, queremos amadurecer, sair dessa vida superficial e agradar a Deus, que sonda a mente e os corações. Ele sonda, Ele me conhece e te conhece, como diz o Salmo 139, 21, 22. Estejamos certos disso, que o que nós semeamos, nós colhemos. O que semeia da carne, colhe dor, sofrimento, corrupção, perda. Mas quem planta do Espírito, aleluia, colhe vida eterna, a vida incriada, a vida de Deus, a vida profunda de comunhão com Deus, porque a mente posta no Espírito é vida e paz. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Se inscreva nesse canal. Se você não é inscrito, divulgue esse canal, deixe seu like, que é importante, e vamos viver a verdade, porque nada podemos contra a verdade. Deus abençoe a todos, meus queridos. Até o próximo vídeo, em nome de Cristo, se Deus permitir. Amém.